Aê! Boa tarde para você que está conectado aqui no Opencast. Eu sou o Jorge Rosa, é um prazer enorme estar com você nesta data festiva, um ano de Opencast, né? Hoje tem uma convidada muito especial, vocês já vão saber quem é. O Opencast, que é o podcast patrocinado pela Opencard Advanced Technology. Ok? Então, comigo aqui, nesse dia festivo, o meu parceiro no crime desse Opencast, diretamente de Paris, que venha ele, Messier Vinicius. Cadê você, Messier Vinicius? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra nós, Parabéns aí, Vinícius, parabéns para você, parabéns para o Opencast, parabéns para nós, certo, Vinícius? Exato. Que é, como todos sabem, ele é musicista. Eu aprendi isso com ele, para mim era músico. Não, Jorge, não é músico, eu sou musicista, né? Ele deu até uma travada aqui, ó, voltou. Geralmente eu falo, eu sou violonista, o pessoal pensa que eu toco violoncelo. Eu falo, não, gente, é violão, violonista. Olha que Então, bonito. cara, vamos fazer o seguinte, vou te convidar então, antes da gente chamar a nossa convidada ilustre, né, com um brinde com o nossa bebida virtual aqui, né, a canequinha do Opencast, certo? E aí agora com a bebida de verdade, você pode mostrar que você tá tomando de verdade aí, ó. Estamos aqui, tá vamos bom, mostrar que de verdade, o que tem dentro da caneca é isso aqui, ó. Cadê? Vamos ver aqui, ó. Ó, é isso que tem na caneca, né? Você vai lá no programa do Joá, tá tomando água? Não é água, é água para sair, não bebe, entendeu? É um whisky de 30 anos. Vinícius, parabéns para Opencast, né? Parabéns para Opencard, parabéns para o nosso time de marketing, né? Que um ano atrás começou com esse fantástico programa, o programa mais assistido, mais celebrado de tecnologia, mais divertido, pesquisa, inteligente, desenvolvimento, com os apresentadores mais bonitos, mais beautiful da internet, certo? E nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos aqui com a nossa convidada de honra. Que alegria, né? Ela que hoje é a nossa correspondente internacional, diretamente de Paris. E se você não se recorda, a nossa convidada, ela foi a primeira, simplesmente a primeira, the number one convidada do primeiro Opencast, da primeira edição. Então, recebam calorosamente a nossa convidada diretamente de Paris, ela que é a nossa correspondente internacional, Mademoiselle Fabienne Bourget. É assim que fala em francês, ô Fabienne? Assim, como é que quando você chegou, você fala na recepção do hotel, como é que o pessoal te chama aí em Paris? Madame Fabienne. Então, Madame Fabienne, olha, além de correspondente internacional do Opencast, ela é psicanalista, ela é cosmista brasileira, pesquisadora de arte, ciências e tecnologia, e hoje ela vai compartilhar uma coisa, porque ela também é escritora, fiquei sabendo, alguém me contou, certo? Então, a nossa querida correspondente internacional diretamente de Paris, né, Fabiane, seja muito bem-vinda, muito obrigado aí por ceder um pouco do seu tempo a compartilhar, né? Logo a gente já vai saber o que você está aprontando aí em Paris, certo, Vinícius Antunes? Certo, e já queria deixar bem claro aqui que hoje eu não arreguei. Estou aqui, querendo ter, já dizia, né, a música. Enfim. Se você não sabe por que o Vinícius está falando que ele arregou, no primeiro Opencast, ele ficou com medinho, ele não apareceu. Ele deu uma desculpa que deu conflito de agenda, essas coisas todas, mas a gente já sabe qual é o real motivo. Né? Ele ficou intimidado. É que não tinha microfone. Eu não tinha esse microfone. Não tinha o microfone Mega Blaster. Esse é legal, hein, cara? Sinal... eu tô vendo aqui que é um sinal de gol verde, né? Que eu posso ir. É um sinal de gol e aqui é um sinal de stop, ó. Tecnológico. Mas, minha querida Fabiane, conte um pouco pra gente o que você foi fazer em Paris, né? Há quanto tempo você tá aí? Jorge, Vinícius, parabéns por esse Opencast, que está fazendo um ano. Que legal, estou super honrada de estar participando e ser a correspondente internacional do Opencast, né? Desejo muitos anos de vida, cada vez mais milhares de público assistindo essas conversas divertidas que vocês fazem sobre tecnologia e cotidiano, vida normal e vida que segue, né? Muito legal.
Obrigado. O que você perguntou mesmo, Jorge? Eu perguntei o que a Madame, tá certo? Madame foi fazer em Paris, né? O que ventos te levaram de Ubatuba até Paris, Fabiane? Então, foi um evento chamado Global Periphery, que é feito pela Annick Bourriot, que é uma curadora, né, independente, mas ligada à revista Leonardo, a Leonardo Lattes. É o braço da revista Leonardo, que é uma das revistas mais importantes de arte e tecnologia lá do MIT. E aí ela me convidou para vir participar do Global Periphery, que era muita gente que nem eu, assim, né? A gente se sente meio estranha no Brasil, porque não são muitas pessoas que trabalham com essa questão da arte e cultura espacial, mas lá tinha vários, de várias partes do mundo, foi muito legal. Ter acesso a essas pessoas, participar desse evento, conhecer o trabalho delas, conhecer o trabalho da galera que trabalha com arte espacial na Índia, sei lá, no Canadá, na Austrália, na Coreia do Sul, saca? A África, tinha a África do Sul, e enfim, foi super interessante. E tinha 2 pessoas do Brasil, o Eduardo K. e eu. Aí o Eduardo K. mora em Washington, né, nos Estados Unidos há muitos anos, então ele não é considerado, assim, que nem eu ainda, uma artista brasileira, ele já é considerado um artista americano. É uma coisinha, ele não é tratado como artista brasileiro, que nem eu. Eu sempre chego e sou tratada como artista brasileira. Ele já passou disso aí, ele é bem internacionalizado. Enfim, foi isso que eu fui fazer. Nossa, que legal, né? Só um comentário, abre aspas, o Vini arregou já no meio da... Voltou, ele tinha arregado, voltou. Pegadinha. Eu sabia que você ia ficar com medo. Só. Voltei, desculpa, deu um tchutchu aqui. Então. Mas que legal, né, Fabi? E aí você que está nos acompanhando aí, um abraço para Érica Libano. Olha só, eu vi aqui, né, nos comentários dos vídeos da OpenCAD, né, tem um aqui, My Bike and Me. Isso é o codinome do Yoshida, cara. My Bike and Me, aqui é o Yoshida. Sou eu na moto, olha só. Né, cara? Tá exibido o japonês, né, cara? O japonês é exibido. E ele colocou, é só olhar bem que vocês me reconhecem, de fato, porque é um pontinho na moto, né? Então. Né, cara? Uma mini pessoa. Um mini ser, né? Priscila Mello aqui conosco, Lady Mar também, Eduardo Abreu, né? Tabata, então, um grande abraço. Camila Lobo, um grande abraço. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal do Opencast, se inscreva, ative as notificações, dê um joinha aí, pô, que legal. Gosto de ver você, gosto de ver o Vinícius. Né, gosto da Fabiane, sou fã da Mademoiselle Fabiane Borges, né, cara? Aí, ó, a Priscila aí, um ano de Opencast, né, então estamos muito felizes. Então teve lá, né? A Fabiane foi no Global Periphery, né? E uma coisa que nos seus comentários agora, você falou, eu senti que tem um ponto forte que é a diversidade, né? Gente do mundo todo, né, cara, culturas diferentes. O que você viu de interessante aí, cara? O que você observou? Essa troca, né? E sei que tem algumas coisas que eu preciso te perguntar, mas quando você falou aí de pessoas de vários países, né, cara, são culturas diferentes aí, às vezes você nem imagina que o movimento acontece, né, essa pesquisa, esse estudo de arte e tecnologia em outros países também. O que você viu de interessante aí que outros participantes trouxeram, Fabiane? Olha, eu não sei, eu fiquei bastante impressionada assim com o trabalho da Arábia Saudita, em termos de projeção, imagem. Eu fiquei encantada com o enfim, né? Eu assisti várias coisas também, eu não consigo falar. Assim, eu vim fazer 5 trabalhos diferentes, né? E os 5 tinha muita diversidade. Então, no Global Periphery que a gente estava falando, foi interessante ver o trabalho de cada grupo, como que eles que se organizam, como é que os artistas trabalham dentro, às vezes é dentro de uma instituição, outra. A menina que falou comigo, por exemplo, ela é indiana e ela tem a própria startup dela.
né? Ela não trabalha em nenhum instituto, é uma startup que trabalha com inteligência artificial e redes de satélites, e só que ela é artista também, então ela faz eventos e organiza eventos de projeções, enfim, ela é um dos exemplos. Outros exemplos é muito filme, vídeos. Agora, o Eduardo K, que eu estava falando para vocês, está enviando um objeto para a Lua, uma espécie de museuzinho, assim, com várias pesquisas que ele faz em relação à gravidade e à leitura. Ele já enviou para a SpaceX, também já enviou para a CASSAD. E então tem várias pessoas que eu conheci lá que já enviaram trabalhos para o espaço, que já estão trabalhando em relação a biosferas artificiais ou conectados com programas espaciais diretos. Assim, tu fez uma pergunta muito abrangente, você viu que tu me largou no caos. Ô, Fabi, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que ele mandou um museuzinho, né, para a Lua. Eu ia perguntar isso também. Não, a minha pergunta ela é assim: qual a expectativa de mandar um museuzinho para a Lua? Porque assim, eu fico pensando, se eu mando um negócio para a Lua, aí pouso lá na Lua, pousou, aí passa, sei lá, 2 meses, a gente olha, o negócio tá um pouquinho mais para a esquerda. Aí você já pensa, eita. A expectativa qual que é de fato quando alguém manda, por exemplo, um museuzinho para a Lua, ou o Elon Musk mandou o carro lá tocando música para o espaço? De fato, qual que é a expectativa? O que eles querem com isso? Tá. Tu sabe que nesses encontros que eu vim, a questão não é... A questão é só quando, né? É só, assim, é o ano que vem ou é daqui 2 anos? Porque, assim, já a ocupação. O que eu entendo, assim, é que o New Space, esse novo programa mundial de aceleração nos processos de ocupação espacial, ele veio para ficar, ele é enorme, ele tem muita grana, ele está pegando todo tipo de empresa e são vários tipos de interesse. Então, a questão da mineração é uma questão premente e fundamental que todos os programas falam, né? Todos os programas falam em mineração, em trazer coisas da Lua dos outros planetas para a Terra, da Lua, de Marte, mas trazer também de asteroides. Então, essa ocupação da mineração, ela é uma ocupação que ela já está bem evoluída, assim, ela já está acontecendo. As outras, que são as colônias, os programas espaciais dedicados a criar, sei lá, a criar medicina, programa espacial não, departamentos, assim, a medicina espacial, a testes de câncer em gravidade zero, alimentação. Eu fui numa palestras muito interessantes, que eram 4 pessoas, 2 delas eram de empresas privadas e outras 2 eram de empresas, instituições públicas, né, universidades, assim, e eles estavam discutindo, debatendo sobre os produtos que eles estão lançando para o espaço. Então, tem cacau, tem todo tipo de pesquisa em relação a semente, crescimento de semente em gravidade zero, crescimento em microgravidade. A parte cultural, ela entra também como uma ocupação. O imaginário espacial ele já é anterior às ocupações da engenharia, né? Mas quando o cara manda uma luazinha, que na verdade foi na Apollo 11, se não me engano, a primeira, que foi em 69, ou na Apollo 12. Acho que na segunda alunagem da Apollo, a segunda vez que o humano foi para a Lua, já foi um museu de arte junto, que até o Andy Warhol enviou. Isso aí vai criando narrativa terrestre sobre as ocupações espaciais, mas para tu ter uma ideia, eu vi uma das palestras de uma mulher dos Estados Unidos, de uma pesquisadora, que ela já está preocupada com o museu da Lua, o grande museu, porque a pegada de Armstrong, por exemplo, pode apagar se mais grupos forem chegar lá. Então, que eles têm que dar um jeito de preservar aquela pisada, arrancar um pedaço da pisada. E essas discussões são reais, constantes.
e todo mundo fala em financiamento, em patrocínio, e não sei o quê. Então é muito engraçado, porque quando você está lá, não existe dúvida, entendeu? Que essas ocupações é uma questão de tempo e que toda a sociedade está organizada. Tem representantes de toda a sociedade. Tem desde filosofia espacial, que eu assisti umas palestras também, achei super interessante, de política espacial, direito espacial, como tem as outras, alimentação, medicina. Então, tem tudo. E quando entra na parte cultural, ela vai também se fragmentando, né? Porque são vários tipos de interesses. Eu apresentei um trabalho no Global Periphery que era sobre os artsats, sobre o cube design, sobre os artsats do cube design, os artsats do segundo workshop de artsat e tal, que a gente fez aí esses anos no INPE, mas tinha outras pessoas que tinham uma perspectiva completamente diferente. Tinha gente que estava fazendo estudo arqueológico sobre as narrativas dos velhos astronautas da Índia, por exemplo, né? Então tu vê que se multiplica muito. Eu não sei, já falei demais, mas Nossa, Graça, ela falando que você tá, eu tô com a imagem aqui do museuzinho, né? E ela falou, não, o cara contactou lá enfim, o SpaceX, o Elon Musk. Eu fico pensando como é que você cobra o frete dessas coisas, né, cara? Porque, tipo, olha que viagem. A Fabiane vai achar eu totalmente deselegante, mas você tá acostumado que eu viajo, né? É tipo aquilo que você vai para os Estados Unidos e fala, meu, leva um negocinho para mim e vai no bolso. Nossa, Você chega lá pro tem, né? astronauta, aqui, ó, tem um museuzinho, cara, eu não quero pagar o frete, não dá para você ir, enfiar no bolso, chega lá, você solta, cara. Né? O primeiro museu foi assim. O primeiro foi os engenheiros, a NASA nunca assumiu diretamente, mas ela permitiu. E aí os engenheiros acoplaram o museuzinho, que eram artistas muito famosos também, né? O Andy Warhol, o Rabi Shah, eu não me lembro o nome deles todos. Eles acoplaram na patinha da sonda que sai do foguete e desce. Uhum. Mas vou te dizer, a gente está lançando o primeiro satélite ArtSat, né? Satélite artístico brasileiro, e quem está financiando é a Bienal do Mercosul. Mas aí Entendeu? o cara manda um museuzinho lá e solta na Lua, por exemplo. Ele não vai lá e solta no espaço para ficar infinitamente vagando, né? Geralmente é localizado, né? Tem as artes que vão dentro dos satélites, tem as artes que vão para um lugar específico. Quem começou essa coisa toda também muito foi o Carl Sagan, acho que a gente falou da outra vez disso. O Carl Sagan que mandou aqueles discos de ouro nas Pioneers e depois nas Voyagers. Um dos nossos trabalhos na Áustria, por exemplo, foi mandar para a Voyager. A gente está organizando um correio para mandar arte espacial, só que não mais matéria. É fragmento, é informacional, assim, para a Voyager 2. Só tem que tomar cuidado com as coisas que manda aí, porque se tiver uma invasão, a gente tá dando toda a fita pros meninos lá fora, né? Então, tem isso. Os caras já sabem que a gente tem um tamanho médio, qual do pé. Enfim, tem que tomar cuidado. Mas falando em invasão, cara, olha o comentário do Eduardo aqui, ó. O microfone do Vini no vermelho me lembrou Skynet. Pronto. I'll be back, cara. A ficção científica já tá... Cuidado comigo. Só isso que eu digo. Então, né, cara, mas olha só que doido, né? Ela começa a ficar falando, a gente que não entende, começa a ficar, como dizem meus amigos, castelando, montando castelo na cabeça, assim, né? E fica pensando, né? O Vini fala, não, pô, a gente tá dando a informação pros alienígenas, né, cara? Eles vão saber, eles não falam português, eles falam inglês, como é que eles vão decodificar? Como é que você acha que um alienígena ia decodificar, o Vini, os fragmentos que a Fabi tá falando aí? Pergunta pra você, alienígena cara, tem umas tecnologia muito top. Você fala qualquer coisa, eles entendem. É tipo, sei lá, você fala grego, os caras estão entendendo certinho, bonitinho, sei lá, na língua lienês dos caras lá. Parece que o Stephen Hawking, né, andou falando uma coisa. Tem um documentário na BBC que ele andou alertando as pessoas para não ficar mandando muita informação. Aí, ó, eu não vi esse documentário, mas eu ouvi falar.
Agora eu vou te falar, cara, eu já descobri, eu tenho a resposta aqui. Quando eu fui pra China, eu Hum. comprei esse trem aqui, ó. Isso daqui, cara, ele fala Aqueles 50 tradutor? idiomas, velho. 50 idiomas. Legal, você tem. Fluentemente. Você pode falar aqui, ó, o maluco ouve do outro lado, e aí ele fala aqui, traduz simultaneamente. É melhor que celular, entendeu? E E por funciona vir da offline. China, com certeza tem alienês, velho. Com certeza. Ah, eu acho que deve ter aqui, viu, alienês também, cara. Entre as 50 línguas, Eu também acho. deve Pode ter ser. alienês aqui. Então, acho Pior que que não, você tá certo, cara. Já tem um algoritmo aí que rodando no MATLAB que já tem. desvenda tudo isso aí. Com Você não acha? certeza. Com Né? certeza. Com E, certeza. e aí, vamos falar de artigo, vamos falar da escritora Fabi, né, cara? Eu sei que tem um nome, eu achei bonito isso aqui, cara. Space Without Rockets. O Hã? nome é top. Conta um Parabéns. pouco pra gente o que é isso, cara. Eu gostei quando você começou a contar a história, eu falei, não, pera aí que eu vou perguntar ao vivo, ela conta a história completa. Esse livro aqui, ó, Space Without Rockets, ele foi organizado pelo Ewen Chandronet e o Rob Lafrenais, que são duas figuras bem importantes dentro da cena da arte espacial, né? E bom, e esse livro é sobre alternativas de como enviar, enfim, como ocupar os outros planetas e como fazer as viagens em volta da Terra sem causar muito transtorno para a atmosfera, usando energias limpas e tal. Então, é um livro bem legal, tá em inglês, né? Mas eles me pediram para escrever um texto aqui, e aí eu escrevi um texto contando um pouco do Brasil sem foguetes, do porquê que o Brasil ainda não tem foguetes, o que aconteceu, qual que é a história. Então, ao invés de eu pegar pelo lado do espaço sem foguetes, eu complexifiquei um pouco e falei do Brasil sem foguetes. E também contei umas histórias de viagens espaciais brasileiras, né, indígenas brasileiras. Peguei umas histórias do Krenak, um desenho do Denilson Baniwa, que é um artista plástico que fez um trabalho que eu achei muito bonito, que é o Cartas para Marte. Então é isso. Então tem várias pessoas interessantes. Ó, tem os grupos de arte e cultura do Congo Astronautas. E é um livro que vale a pena. O Roger Malina, por exemplo, ele é diretor dessa revista, né, que eu falei. Ele é o que coordena a revista Leonardo. Então tem várias pessoas interessantes aqui que escreveram. Visão de artistas, cientistas, técnicos. E é isso, esse é o E é livro. engraçado, né, cara? A humildade não deixa, né? Tem várias pessoas interessantes, mas a mais ela não falou. E quando ia aparecer o nome dessa pessoa, ela baixava o livro, né? Ela tá escondendo da gente, O né? meu, Coloca o não. nome de todo mundo, a Fabiane Borges ali. Olha lá, gente, que lindo. Aí, ó, olha lá, ó, ó. Fabiane Borges também aí, Que né? A orgulho. humildade não deixa ela jogar Eles confete pro alto e entrar esqueceram do embaixo, né? M. Eu estou super orgulhosa de fazer esse livro, porque dentro da ceninha assim da Space Art é super importante. Mas eu quero contar uma outra coisa para vocês. Eu fui num outro evento chamado Itacus, que é um grupo super grande, é diferente do Global Periferia, é bem maior, assim, é gente de vários lugares mesmo, e todo mundo trabalha com arte e cultura espacial, e cultura em vasto senso, né? Cultura é o seguinte, é não deixar que chegue só mineração, ou que todo o espaço seja privatizado, ou que se crie plutocracias, de novo, feudalismos espaciais, o dono de Marte, o dono da órbita tal. Então, a cultura ela vem meio para criar outros valores, criar outros sentidos, entende? Por isso que tem tanta gente. Aqui no Brasil a gente ainda é poucos, porque como o Brasil não é um país que deu certo no seu programa espacial, ele não opera o nosso programa espacial brasileiro, ele ainda é pequeno, ele não tem ele não é significativo, a não ser nas linhas de atuações menores, né? Ele não é significativo como é a China, como está sendo a Índia, como está sendo o Emirados Árabes, né?
ou os Estados Unidos. Então, aí aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. A gente não pensa essas Não, coisas. a gente nem sabe que tem esses eventos grandes assim, né? Que não faz parte da nosso cotidiano. Só que eu acho que está tendo alguns movimentos, né? Tem aqueles movimentos do como é que é o nome deles? Que eles fazem também uns feirão aqui no Brasil eles estão trabalhando muito com o New Space. Daqui a pouco alguém põe nos comentários aí. Tem startup do New Space, com o nome New Space. Tem várias coisas acontecendo nesses últimos 20 anos, desde que explodiu o nosso Alcântara, né? Alcântara, o bicho tá pegando lá agora, hein? Tá começando a decolar lá, Alcântara. Tá começando a decolar, mas assim, não é nosso foguete, né? né? O Gingaiada tá privatizando lá, né, cara? Tomando conta. Pois é, não tenho nada contra a privatização, mas fico muito chateada quando também não é investido nos técnicos, porque a gente não é mal de técnicos aqui, né? Não, o que tem de brasileiro sendo importado para fora aí, cara? Exportado, no caso, né? Fora importa. Que eu pensei eles importando a gente. O que a gente exportado. Cara, é absurdo. Tem um monte de gente conhecida ainda indo para fora, cara. Um monte. Sim. Cara, eu vou falar pra você, viu? O pessoal aqui tá animado. Eu tô vendo aqui um cara chamando o Vini de picanha espacial. Cara, cara, o Belan que colocou, foi com o Vini. Cara, cada onde ele tirou isso, cara? O pessoal do churrasco aí, essa gauchada, o Belanca, Eduardo Belanca. Vini, tem cara de picanha espacial. Ele falaria assim mesmo, baguri. Tu tem essa cara aí. Cara de picanha espacial, cara. E aí tem um outro, eu acho que esse aqui, cara, ele tá tomando alguma coisa mais forte que a gente. Que a gente, com certeza. Ele disse o seguinte, foguetes que nada, o brasileiro vai criar um estilingue Mega Blaster. É só questão de tempo. E vai ser de Minas, cara, certeza. Vai vir de Minas esse estilingue aí. Mas, Fabi, tem uma pergunta da Érica. Aliás, um abraço, Érica, aí. Quem entrou depois é a Marília, o Bruno Faustino, né? Um grande abraço para vocês. A Érica pergunta. Essa pergunta é profunda. Nossa, o diretor tá rápido, dedinho nervoso, né, cara? Nem o diretor tá rápido. Colocou ali. Antes de você ler a pergunta da Érica, eu posso só falar um comentário? Pode. Depois eu que sou arregão. Psh, que troco gostoso esse agora. Nossa, cara. Você conta então, vai, conta. Não, é que eu imaginei que a Érica estaria aqui conosco, né? Mas como você disse de mim na outra, arregou, né? Então, toca o barco. Eu acho o seguinte, na verdade, que a Fabi tem essa influência, né, de causar medinho nos apresentadores novos. Né, que o pessoal, nossa, eu vou falar com a Fabi, eu vou arrumar uma dor de barriga aqui, vou arrumar minha agenda tá cheia, uma reunião. Conflito. Eu tinha que ter medo de vocês, poxa. Conflito, mas boa observação, hein, Vini, ó. Érica, cadê você, né? E aí, Fabi, o que define arte espacial? Pergunta profunda. Olha, eu acho que tem várias formas de chegar, né? Mas uma delas é pensar o que é arte. Então, se você vê numa forma um pouco mais abrangente, a gente pensa a arte como ficção científica, como cinema, como literatura, como artes visuais e plásticas, como arte e tecnologia. E quando surgem os foguetes, esses conhecimentos todos que já eram ficcionais, futuristas e tal, eles adentram para o esquema da máquina astronáutica, né? Então, ele começa a pensar satélite, começa a pensar foguete, começa a pensar sonda, começa a pensar as colonizações, as biosferas artificiais. Essa arte, ela se movimenta para esses campos todos que a indústria e o pensamento espacial se desloca. Não quer dizer que ela tenha só uma definição. Eu posso ser uma artista espacial, por exemplo, que estou preocupada em fazer um satélite. Do tipo, agora, por exemplo, o Brasil vai lançar o Orbital Temple, que é o primeiro ArcSat do Sul Global. Eu estou super orgulhosa disso, porque não é uma coisa fácil. Acho que o Brasil tem o maior talento para fazer esse estilingue aí.
Aliás, eu acho que esse negócio de estilingue é uma coisa que está já nesse livro, por exemplo, aparece bastante esses novos modos que estão sendo pesquisados de lançar, né? E também com tecnologias um pouco mais lentas, como os zeppelins, como a gente falou para você. Eu estou tentando mandar aqui as fotos pro Bruno, para ele mostrar, por exemplo, os zeppelins espaciais. A gente lançou o Space Salt Rockets num lugar chamado Hangar Y11, em Paris, que é um lugar que está dedicado à pesquisa espacial, não só espacial, a pesquisa em tecnologia, né, de ponta, só que com energia limpa. Então a gente brincou lá num bote que é o primeiro barco lá da França totalmente elétrico, que não tem nada de energia de petróleo, nada, ele é todo elétrico. Aí a gente viu os zeppelins, que são gigantes, assim, levam um monte de pessoas que, na real, já tem algumas experiências deles saindo do espaço. Mas isso aí eu já estou misturando os assuntos. O que eu quis dizer é que a arte ela vai entrando dentro desses campos como novos suportes. Assim como antes a tela para o pintor era o suporte da arte, depois para o outro o livro é o suporte da arte, para o outro, depois do advento da fotografia, a fotografia virou o suporte da arte e criou muita coisa. Aí veio o cinema, o filme é o suporte da arte. As tecnologias espaciais elas também se tornam suporte da arte. Eu tentei dar uma visão ampla para a pessoa não pensar que a arte espacial pode ser reduzida a uma só categoria, entendeu? Cara, é engraçado. Não tem como, Fabi, você falar de arte e não viajar. Você falou, tô misturando, não, cara, mas acho que é isso mesmo, né, cara? Você dá aquela Tá linkado, explodida pra mim na tá mente, linkado. né? E é engraçado. Ô, Vini, o pessoal aqui, rapaz, eles comeram o Bozo baixou aqui. Baixou Bozo, fora. Bozo, palhaço Bozo baixou, agora o Bozo japonês aqui, ó. My Bike and Me, japonês. Falando de Skynet, ele falou Sky mais Net, igual. Bons serviços prestados ao consumidor de TV. Eu não sei o Eu que não você sei quis dizer aonde, com porque isso, eu ô troquei. japonês. Cara, Ele quis fazer a piadinha da net, né? o pessoal tá comendo. Não tem um nome desse salgadinho do Bozo aí que o pessoal come, né, cara? Vira humorista, né? Mas Buzitos, sei lá. Bozitos, né? E aí tem um desafio agora, já que o Edu deu essa ideia do... Aliás, quando ele falou do estilingue, eu lembrei da história de Davi e Golias, cara. Ó, o Davi pequenininho, ó, aquele negócio lá, como é que chama aquele troço lá? Que ele pegou lá um pedaço de pano lá, colocou a pedra, rodou, acertou a cabeça do Golias, derrubou o bichinho, né? De repente coloca o museuzinho ali, cara, ó, pum, né, cara? Mas o desafio pro Edu é o seguinte, então, e aí a Érica que bota na conta da Érica, modela para nós então como é que seria esse estilingue aí pro espaço, no MATLAB Simulinha. Quero ver, Edu. Vamos ver se isso é bom mesmo, né, cara? Aqui, ó. Mandando o My Bike and Me na moto. Então, mas imagina o seguinte, cara, se eu mandar o My Bike and Me, cara, ele vai ser o museuzinho também, não vai mudar, a massa é a mesma. Ai, caceta. Não Fabi, é que o moço aí, o My Bike and Me, o japonês, ele é grande. Ele é muito grande. Uhum. Entendi. Ele é muito grande. Então, mas é isso, cara. Eu acho que é uma boa comparação, né, cara? Fazer o teste antes de mandar o museuzinho, testa com o japonês, cara. E não podia faltar, lógico, quem na garupa dele? O Kleber. Manda o Kleber também, tá tudo certo. O Kleber, cara. Manda o Kleber, outro gigante também que nós temos aqui na OpenCAD, né? Enfim. Mas sabe, eu queria só dizer mais uma coisa sobre a arte espacial, que assim, ó, vocês sabem que a arte vale muito dinheiro, né? Você sabe que um quadro do Van Gogh é mais caro do que um foguete normal, né? Tem que ser um foguete muito grande para ser mais caro que um quadro, não uma coleção de quadros, né? Então a arte, ela tem esse mercado, que ele é gigante. Quando eu falo que a Bienal de Arte do Mercosul bancou o lançamento do primeiro satélite artístico brasileiro, que vai ser o primeiro do Mercosul, parece que ninguém entende o impacto disso, mas é muito
importante. E agora eu vou falar, viu? Eu Saca? agora gostaria da presença do senhor Jorge Landman aqui nessa live, porque ele é um apreciador de arte. Ele com certeza falaria com propriedade sobre isso, né? O valor da arte, porque nós leigos não conseguimos medir. A hora que a Fabi falou que uma arte é mais cara que um foguete, eu pensei, imagina, cara, o cara lança lá uma arte no espaço. Cara, se aqui no chão, na terra, já custa, imagina no espaço, cara. É mais Então, caro? esses valores aí, o que será essas artes construídas na Lua, em Marte, ou na colônia, né? Na estação espacial chinesa. E Aliás, alguém a tem China está coragem? investindo bastante em cultura e arte espacial, né? Eles E o estão com um pessoal tem financiamento coragem, muito. Fabi, de mandar um quadro caríssimo desse assim? Já vou mandar para o espaço. Não, eu Ó, acho que não é essa literalmente, vou jogar questão. fora. Se for a gente falar, vou É, mandar para o espaço, vou jogar fora mesmo. Eu acho Vou que mandar pro o espaço. lixo espacial é uma coisa que está sendo discutida muito a fundo, né? E não é um interesse, assim, principalmente da ala cultural e artística, lançar lixo no espaço. Eu acho que essa arte, ela não é objetual, mas já existem algumas experiências de quadros no espaço, sim. Por quê? Porque é ali que você vai trabalhar, vai entender textura, comportamento de tinta, comportamento de materiais em gravidade zero. Então, dentro da SpaceX, da Estação Espacial Internacional, já tem vários artistas que já mandaram trabalhos e que fazem pesquisas em relação a isso, né? Por isso que eu estou dizendo, tem que ser visto como mercado, porque se você vê a arte como um negócio só hippie, só daquela pessoa que está lá tocando violão na praia ou que está pintando um quadro no outro lado, você não entende o contexto econômico da arte, você acha que é uma coisa simples. Mas, na verdade, ela sustenta muita. Eu muita acho que grana, né? a gente já é muita grana, gente. A gente já falou aquela vez, não para todo mundo, logicamente, né? Como sempre. Para mim, pelo menos. E nem na tecnologia. A tecnologia tem muita grana, mas não é todo mundo que recebe toda essa grana, né? Exato. Eu queria dizer assim que as biosferas artificiais, por exemplo, vocês já viram aquele filme, aquele documentário chamado Biosfera 2? Biosfera 2? Não. Eu acho que não. Que é sobre a criação de uma biosfera nos Estados Unidos, que quem acabou indo para essa biosfera foi um grupo de teatro. E eles passaram 2 anos encerrados lá dentro, fazendo testes, né, de biosfera artificial. Eu acho que eu falei isso no primeiro encontro com você, Jorge, porque eu lembro que a gente falou um pouco dessa questão das biosferas, que é muito interessante. Como que você vai fazer biosfera no espaço? Você vai começar fazendo treinando na Terra. Como que você faz treinando na Terra? Bom, primeiro você tem uma cacetada de pesquisador envolvido, você tem um monte de gente da agricultura, da psiquiatria, da psicologia, do não sei o quê, para você conseguir criar uma biosfera artificial na Terra para imitar, né, criar um análogo de um sistema artificial no espaço, numa colônia espacial ou na Lua, ou em Marte. Beleza. Isso aí já é um lugar onde pesquisadores do mundo inteiro vão querer ir, vão enviar pessoas. As pessoas vão passar 200, 300 dias, às vezes, lá dentro. Que nem as palhas Sismons da Lua, da China, ou Mars 500, que foram 500 dias de experimentação seguida de biosferas artificial. Só isso aí é um complexo econômico que se organiza em torno disso, que é enorme, porque tem os financiadores, tem as pesquisas de medicina, tem as pesquisas de biologia, tem as pesquisas de fármaco, tem as pesquisas de teste, de produção de oxigênio, de produção de alimentação, de reciclagem. Então, tá entendendo? E aí tem vários, está explodindo nesse mercado do New Space que a gente está chamando, está explodindo pesquisas em biosferas artificiais, né? E em sistemas biogenerativos de suporte à vida. E esse contexto aí é mais uma das economias. Se você vai para a comida... O pessoal acredita que o futuro é esse, a gente começar a explorar fora da Terra, né? Então tem que ter todo o frame ali pronto para poder fazer isso, né?
Tem que ter a infra, pô. Isso. É a infra, exatamente. Agora, É. assim, ó, é muito engraçado, porque existe um niilismo também em relação à Terra, que eu não vejo, assim, muito como juntar essas coisas. No Ars Eletrônica, que eu fui em Viena, em Linz, na Áustria, era basicamente biologia, né? Biologia, muita discussão sobre os mapas dos recursos naturais da Terra, onde está o silício, onde está o nióbio, onde está o hélio, onde está não sei o quê. Então, os mapas, o carbono, a elevação de carbono. Então, os artistas, eles estão totalmente envolvidos com as questões do antropoceno, do fim do mundo, do fim dos recursos naturais, do como transformar as energias ruins em energias boas. Então, existe essa outra maquinaria, né? Que são pessoas que estão dizendo, stop, para de sujar, como no caso do Space Without Rockets, mas eu estou falando de um evento que é o maior evento de arte e tecnologia da Europa, e que é toda feita de arte, ciência e tecnologia, em parcerias, né? Onde a imagem principal é uma moça, tipo uma camponesa, dançando feliz da vida com um óculos de realidade virtual enorme na cara, enquanto que o mundo está todo destruído, né? É a Matrix. Então é exatamente esse paradoxo. Então, quando a gente pensa na arte espacial, a gente não pode pensar que é o belo, o bom. A arte não está relacionada só ao belo e ao bom, né? Ela está relacionada também ao trágico, ela ajuda a pensar, ela força a pensar, ela promove o questionamento profundo, subjetivo. Então é nesse sentido, né, que os grandes cineastas fizeram com a gente. Eu falo muito, Nossa, né? não fala muito. Na verdade, a hora que ela falou de bom e ruim, eu lembro de teatro, né? Tem a comédia e a tragédia, né? Tudo só alegria, não. Tem choradeira também, né? E ô, Vini, rapaz, teve alguém aqui que realmente ele tá levando a sério, viu? Não comeu o Bositos, como é que se chama? O Bosolitos? Bositos. Bositos, que é o Dr. Eloy, né, cara? O Dr. Eloy trouxe aqui, ó, né? Só coisa séria. Só coisa séria. Tá aqui, o projeto do veículo lançador que explodiu em 2003 foi descontinuado e foi reaproveitado agora num novo programa chamado Veículo Lançadores de Microsatélites. Olha que lindo, né, cara? E aí ele lançou uma aqui, ó. Ele ainda a do Spin Launch, né? Ele ainda lançou aqui, cara. Ainda tem mais, já tem uma empresa com o projeto do estilingue espacial, chama Spin Launch, né? Que doido, né, cara? Eu acho que tá aqui. Spin Tá aí no Launch. livro? Eu acho que é, vamos ver se é mesmo. Vamos falando aí que eu vou achando. Mas aliás, Fabi, desculpa, Rosa, eu recebi a caneca, mas não recebi o livro ainda, viu? Eu acho que não deu endereço tá vindo, errado. Space Without Rockets está vindo. Assim que a primeira a primeira tiragem vem. Vem, Aquela né? ali é a Então tá demo, bom. é a demo. É a demo. Olha lá, ó. Quem tá nessa foto aí, Fabi? Ó, essa aí é eu, o Rob Lafrenais e o Ewen Chandronet, que são os dois organizadores desse livro. E eu sou uma das escritoras. Nossa, que legal, hein, cara? Ô, Vini, você viu, cara? Olha a honra que você está tendo nesse momento. Olha com quem você está falando, cara. Eu me né? senti muito honrada de estar no livro. Nossa senhora, cara. Aqui nós é grande, filho. Enfim, rapaz. Mas, o Fabi, antes de eu perguntar para você a história da linguiça, vamos falar de uma coisa séria aqui. Uma coisa que me chamou a atenção, você falou várias vezes, que é do Programa Espacial Indiano. Eu vou te confessar, eu nunca tinha ouvido falar de Programa Espacial Indiano. Para mim era China, Rússia, Estados Unidos, né? Ficava nesse triângulo aí. Mas aí você comentando que a Índia e também a Arábia Saudita, e aí, diga-se de passagem, e não tem nada a ver, né, cara? Mas vou ter que falar, né? O árabe ou o pessoal do Oriente Médio não sabe brincar, né? Porque a Copa do Catar, eu estava lendo ontem, os caras estão investindo 10 vezes mais que a Copa do Brasil, cara. O Brasil investiu 15 bilhões. O Catar, os caras estão investindo 220 bilhões de dólares, cara. O pessoal lá não sabe brincar, não, viu? Eu acho que também, quando entrar nesses programas espaciais aí, os caras vão arregaçar. Os caras que abandonam a Lamborghini na rua, bicho, isso não é nada. O que é isso? Estimulante que a pessoa comentou. O estilingue aí, ó. Tá aqui no livro, tá falado.
Olha, rapaz. Nossa, eu na minha ignorância estava imaginando um negócio de puxar mesmo. Vlá! Rapaz, olha só que doido. Mas, ô Fabi, conta um pouco pra gente aí o que você viu do programa espacial indiano aí, que foi, me chamou a atenção. Eu vou confessar, eu nunca tinha ouvido falar. Eu sei que Índia, os caras, enfim, nível de ensino, caras tem são bons. muito engenheiro bom pra caramba lá, né, pesquisador e tal, mas programa espacial eu não tinha ouvido falar, não. E o programa espacial da Índia tá bem forte. Tá mandando várias. Eles fazem alianças, às vezes, quando eles não têm o desenvolvimento total, como nesse caso das biosferas artificiais, por exemplo, eles fazem bastante imersões de preparação de astronautas e tal na Rússia. Mas eles lançaram o foguete brasileiro, né? O satélite brasileiro foi lançado, o Amazônia 1 foi lançado pela Índia. Então, eles são muito poucos lugares que tem base de lançamento. Que é exatamente o que o Eloy tá comentando aí também. Cara, ele comentou isso aqui, o Amazônia 1 foi lançado... Olha só, cara, a gente não sabia disso, Vini. Pois é. Cara, para não falar que eu não sabia, eu vi que teve bastante investimento na Índia. Então, eles estão investindo pesado na questão espacial e também na educação tecnológica do povo, né? Que eu acho que isso a gente falou da outra vez. Falta muito aqui no Brasil, essa dedicação, dedicar 20 anos mesmo na formação do povo, né? Da população. Porque eu acho que a Índia conseguiu fazer isso com a educação. Eles deram um boom na parte tecnológica científica. Porque eu acho que o Brasil ainda não pegou o clique do bom negócio que é isso, né? Financeiramente falando. Aqui tem os Zeppelins que eu falei para vocês, no livro. Os Zeppelins para ir para o espaço. Nossa. Parece um trem-bala. Parece um caiaque. Tem várias pesquisas mesmo nesse setor aí dos Zeppelins espaciais que leva a galera para andar aí na volta da Terra sem criar muito... Porque o grande transtorno lá que o Bezos, o trio lá que estava disputando, né? O SpaceX, o cara do Amazon e o Jeff Bezos, sei lá, é porque assim, eles ficam sujando a atmosfera, não sei o que, e para fazer um negócio para milionário. Então, essas discussões aqui de criar alternativas, elas também tendem a ser bem mais baratas, enfim. Rapaz, o Eloy tá motivado hoje, cara. Ele tá trazendo conteúdo aí, ó. Tá falando que a Índia é pioneiro no desenvolvimento de Regional Navigation Satellite, uma alternativa de baixo custo para navegação regional sem dependência do GPS. Quer dizer, indiano é foda também, né? Nós somos, os indianos são também, né, Vini? Os caras são bons, Os caras manjam, cara. Agora, tem uma pergunta do Belanca aqui que eu não entendi direito, Eduardo Belanca, né? Ele disse o seguinte, a Antártida foi um ensaio de exploração espacial. Teve arte Antártida? Olha, que pergunta boa. Eu acho que já teve várias coisas na Antártida, inclusive o segundo artista residente, digamos assim, da NASA, foi um cara que foi para a Antártida fazer... ele era fotógrafo, então é uma arte mais fotográfica, né? E aí ele trabalhou em cima da coisa do derretimento das geleiras, ele fez trabalhos que emocionou muita gente, ficou muito famoso, circulou o mundo. Quadros gigantes, assim, com quedas que é o real, que é o que eles estão fazendo. Agora, eu sei que tem gente que também faz, eu também não lembro de tudo, né, gente, mas eu sei de pessoas, de artistas e tal, que fazem trabalhos com permafrost, com derretimento de geleira e memória, sabe? Porque aí os permafrost são aquelas geleiras que tem lá na Antártica, que na real guardam memórias assim absurdas da história da humanidade. Tanto pode ser resgatado vírus, né? Vírus antigos como peste negra e outras podem ser resgatadas nesse derretimento das geleiras como coisas incríveis, porque eles contam aqueles gelos, eles têm tipo assim, quanto mais fundo você vai na escavação do gelo,
mas as bolhas de ar são maiores ou menores e dá para fazer leituras sobre épocas inteiras, de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Então é um arquivo vivo, né? Biológico, do ecossistema. Eu acho isso inacreditável. E de tão bonito, tão poético, assim. E eu sei que tem vários artistas trabalhando com isso. Agora eu não consigo te dizer os nomes das pessoas. Teria que procurar lá Antártica Arte, que vai aparecer alguma coisa. Mas você falando agora, você falou que contando a história da geleira, tal, não sei o quê, tem só o Vini vai me entender agora. Eu acho que o Vini vai me entender. Tem um cientista famoso, pesquisador, consagrado, o nome dele é Olaf, ele é o boneco de neve da Anne e da Elsa. Ele diz o seguinte, que a água tem memória. Né? A água tem memória. A água que você vê agora já passou por pelo menos 5 humanos ou animais, né, cara? E é verdade, você acabou de confirmar a teoria do Dr. Olaf, que é o bonequinho de neve da Elsa da Anne. Quem não sabe, gosta de abraços quentinhos. Frozen, né? Quem não assistiu Frozen 2, especificamente, né? Que a água tem memória. Certo, Vini? Você entendeu a minha história? Que lindo, é verdade, né? Ela tá aí, é 1%, água doce. Estou falando só da água doce, é 1%, né? A gente tem 1% de água, é muito pouco, gente. A água é outra abundância de assunto, né? É um negócio, eu tô preso. Você estava falando do fotógrafo na Antártida, eu fiquei preso no que você falou, que eu achei um absurdo, do preço do quadro mais caro que um foguete, né? Desculpa voltar um pouquinho, mas eu acho que eu tive uma ideia. Não tem nenhum artista hoje que consegue pintar um foguete que fique mais caro que um quadro que ele pinte, aí fecha a conta, né, Rosa? Rapaz, se o foguete for um quadro, hein? Um grafiteiro, cara, contrata um grafiteiro para pintar lá o foguete do Elon Musk lá, pô. Já contratou, né? Não, grafiteiro, pô. Aí, ó. O Elon Musk foi o primeiro a lançar. Eu conheci agora nessa viagem presencialmente, por exemplo, a Adriane Knock, que é a primeira transexual, a primeira transexual, homem para mulher, né? A enviar um trabalho de arte para o espaço, e ela faz uma pesquisa hormonal, dos hormônios dela, como os hormônios dela se organizam no espaço. E aí umas caixinhas. Por isso que eu falo, arte e ciência não é quadro, né? Porque assim, é como se fosse umas caixinhas, uns caixinhas assim, pequenininha desse tamanho. Aí ele é um instrumento que tem umas 6 ou 7 caixinhas dessas, 9, cada artista manda uma nessas caixinhas, ele tem um rotor que fica girando, ele fica preso na estação espacial, só que ele fica pro lado de fora, e ele fica viajando por um período de tempo, e aí as pesquisas vão sendo feitas. E aí cada artista pira na sua. E eu sei que o Elon Musk, né, foi o primeiro carregador desses grupos, é o primeiro negro, o primeiro indígena, a primeira transexual. Ele fez um trabalho de diversidade com a SpaceX, mas ele não foi o responsável pelos trabalhos. O MIT que fez os trabalhos e ele foi o carregador. Mas ele já convidou vários artistas grafiteiros também para fazerem os desenhos dos seus. Os Estados Unidos, em geral, sempre investiu muito na arte e cultura, né? A NASA, em 58, a NASA foi criada. Em 62, já tinha o primeiro grupo de artistas, que eram de 32 artistas, trabalhando dentro da NASA. Só para tu ter uma ideia, né? Eu nem imaginava que existia uma vaga de artista lá. Olha que doido. Tem departamentos inteiros, tem no SET, tem vários programas criando agora essas relações, não só com a arte, com a cultura, com a educação, enfim. Mas arte é uma coisa precisa, né? Tem gente que acha que arte também é fazer qualquer coisa. Não é, porque tem uma linguagem, tem um debate, tem uma discussão, tem uma história, tem um propósito, né, ali. Não é só sair pintando. Não é só isso. Mas a NASA sempre investiu, né? Bastante. Ô, Fabi, tem uma pergunta aqui falando, não é só sair pintando. Olha o Eloy de novo, né, cara? Tá perguntando o seguinte, porque tem um aeronave da Embraer, que é o E2, né? Que eles pintaram lá com a forma de tubarão, robô. Top. É uma forma lindo, de arte?
Imagina um avião grafitado. E aí, Eu aí traduz para o foguete que a gente falou. Vamos grafitar o foguete do Elon Musk. Ué, Eu lembro que as primeiras V2 alemãs, lá dos anos 50, 40 ainda, né? Tinham. Vocês lembram daquele filme de ficção científica alemão que eu acho que se chama A Primeira Mulher na Lua, em português? First Woman on the Moon em inglês, mas eu não lembro, logicamente, não lembro em alemão, que eu sou uma monoglota. Mas no avião, no V2 já tinha a pintura dessa ficção científica, que era A Primeira Mulher na Lua. É um filme bem legal, diga-se de passagem. Então, eu acho que essa tradição de pintura nos foguetes, ela já vem aí historicamente, né? Acho que é uma espécie de arte, sim. O Super Tucano também era pintado, né? Hã? O Super Tucano também tinha a boca de tubarão. O Super Tucano da Embraer também tinha as pinturas bem animais, assim. Pode crer, não lembro. Eu queria falar um pouquinho mais do niilismo, porque assim, eu fui nesses eventos muito importantes aqui de arte e tecnologia, né? E arte e tecnologia espacial. E o que mais me deu tristeza, assim, foi o Ars Eletrônica, que é um dos maiores mesmo, porque eles estão muito achando que a Terra vai acabar mesmo. O perfil do evento é o antropoceno, é meio apocalíptico. É exatamente isso, é o fim da água, é o fim dos recursos naturais, é escasseamento, né? Escasseamento e o encarecimento desses recursos. É o fim das florestas como a gente conhece, é a precarização, contaminação de água, contaminação de atmosfera. Então, a perspectiva dessa exposição me deixou um pouco triste, porque é muito evidente, ainda mais né, quando você vê tantos trabalhos de arte assim, tipo, mais de 1000 trabalhos de arte. Você fica meio tonto, assim, você olha para os lados e vê. E só que uma das coisas que eu achei interessante é que tinha muitas oficinas também. E as oficinas, os workshops, eles pareciam o contrário da exposição. Os workshops eram como criar água potável de água suja, como não sei o que, como não sei o que. Então, aquela criança. As alternativas, né, cara? Deu isso aqui errado, vamos fazer isso aqui. Muito legal. Esse paradoxo, né? Eu queria dizer isso para vocês porque tem um niilismo, inclusive em relação ao que eu senti, assim, inclusive em relação ao futuro da Europa, da própria Europa. Essa guerra aparece bastante na guerra da Ucrânia, né? Aparece bastante no contexto desse niilismo também. Mas, Fabi, você falando de tudo que você viu, você conseguiu filtrar alguma data? O que eu quero dizer é o seguinte, cara, isso vai acontecer daqui a 10 anos, eu vou ficar muito preocupado, vai acontecer daqui a 200. Eu vou estar preocupado, mas, enfim, né? Vamos deixar a próxima geração se preocupar mais que eu. Tem data, tudo que dessa tragédia que você viu aí, né, cara? Tragédia anunciada. Tragédia anunciada, tem um tipo um Nostradamus ali, ó, cara, acho que 2079. Pois é. As pessoas falam que a gente está passando por essa curva tem um termo para isso, que é algo que assim, a gente está indo para um lugar que é irreversível, que até um certo lugar você consegue reverter a situação e retrabalhar as coisas. Depois de um certo lugar, né, nessa linha assim descendente, você não consegue mais reverter. Eu fico muito pensando em Ubatuba, né? Ubatuba é um lugar que é paraíso, porque é mato. Mas aí, se você começa a olhar com atenção, tá sempre essas indústrias de construção. É o dia inteiro, só tem barulho de construção. Sempre, em todo lugar. Aí daqui a pouco você olha para um lugar que era só floresta, já tem 3 casas. Daqui a pouco tem 5. Daqui a pouco você já ignora, porque já vai virar só casa mesmo. Aí você olha, o mar está cada vez com mais óleo, né? Cada vez mais com óleo de tanta embarcação, jogando lixo. Então, eu não acho que é daqui 70 anos. A gente vai vivendo isso na vida, né?
Na nossa vida, a gente olha para as coisas e vê elas sendo desrespeitadas num nível assim absurdo. Então, eu digo para vocês, o que a arte da Europa está fazendo? Porque a gente não está aqui, não, a gente não foi para a Índia, a gente não foi para a China, a gente não sabe o que está sendo produzido de mais potente lá, mas o que eu vi na Europa? Porque eu estou saindo agora de um mês em imersão de eventos considerados tops. Um profundo niilismo, também uma discussão fortíssima com a questão da biologia, né? Com a relação do humano em tentar interpretar, em tentar conversar com outros entes da natureza. Então, uma das ideias, por exemplo, é que a gente olha para o nosso corpo e diz: eu sou humano, eu sou superior aos outros seres. Na real, tu não é superior, tu é uma consequência desse agrupamento genético, dessa quantidade de seres que habitam o nosso intestino, que são os que nos comem quando a gente morre, é de dentro para fora. A gente é uma composição de células, moléculas que produzem essa inteligência. Então, não é questão de superioridade, a gente é tipo... É evolução, né? É pura ancestralidade, nós somos isso. Nós não somos a evolução, nós somos o produto de uma construção genética e matérica, entendeu? Entendi. Então tá todo mundo nesses eventos aí discutindo isso a full, cada um do seu jeito. Mas eu vou te falar uma coisa, tirando aí como base que nós somos fruto de uma construção genética, né? Estamos aí caminhando para o final desta edição do Opencast, né, cara? Que profundo, que lindo, que maravilhoso, né? Agradecendo mais uma vez, depois de um ano, nossa querida e convidada de honra, Fabiane Borges. Doutora Fabiana, muito obrigado aí por estar conosco, compartilhar um pouquinho mais do seu conhecimento, né? Vou reforçar aqui as palavras de Vini, né? Depois se tira um xerox, manda para nós aí esse livro aí que a gente quer também por dar uma favor, lida né? Eu nesse acho que livro em aí. seguidinha vai estar online. Né? Manda para nós o link, manda onde tiver lá, o link porque do Kindle. Vai ser lançado aqui no Brasil, né, o Fabi, ou não? Eu acho que não, porque ele está em inglês e não... Só se eu traduzir, podemos fazer negócio. Podemos fazer negócio. Fica a dica, fica a dica aí. Que linda. Eu traduziria. Sério? Então, não, eu se fosse você. Tá. Se eu fosse você. O meu inglês não é bom para tradução. Então, Vini, muito legal, né, cara? E aí, depois de um ano que você arregou, e aí, o que você achou da Fabi? Cara, eu já me arrependi de ter arregado, apesar que foi por força maior, mas, poxa, sensacional, cara. Não tem nem o que falar. Eu tô brisando até agora aqui, cara. Tá brisando, né? E vou ficar ainda essa semana, certeza. E aí, Fabia, o que você tem de considerações finais aí para quem está nos assistindo agora, 5h03? É você que ainda não se inscreveu no canal do Opencast, se inscreva, ative as notificações, dê um joinha para nós, né, Vini? Fala que você gosta da gente, não vai perder, fala que você gosta do Opencast, fala que você gosta do Opencast. Hã? Eu já dei o joinha lá até. Pô, legal, cara. E aí, Fabi, antes de ir embora eu quero dizer que eu fiquei muito orgulhosa de ser correspondente internacional do Opencast, que eu acho que é um programa muito divertido, gostoso, deixa a gente à vontade. Eu fiquei chateada de não ter trazido uma cerveja também. E eu acho que é isso, gente, que vocês desmistificam, tornam as coisas próximas, são abertos, são divertidos, deixa a gente à vontade, conseguem ir para lugares profundos, não ficam, né, com medo de navegar em águas desconhecidas. Eu acho o máximo. Eu quero que esse programa cresça muito, que muita gente fique fã de vocês e assista. Nós estamos aqui desbravando o desconhecido, né? Porque aí me perguntaram como que o cara de artes, né? De arte vai falar de Frozen. Porque Frozen é arte, né? Como diz aqui o Bruno Faustino, ele escreveu Frozen é vida, ele foi muito mais profundo ainda. Frozen é vida, né, cara? É vida. Eu assisti Frozen 1 e 2 59 mil vezes, né? Então, enfim, muito obrigado, Fabiano, muito obrigado aí, Vinícius Antunes, né? E aí, agora me despedindo,
né? Da minha... Antena Rush, ó, ele tá me dizendo para lembrar aqui. Eu sou Antena Rush no Instagram, isso aí. Pode entrar em contato por aí. Siga. Vamos seguir lá. Então vamos seguir Antena Rush, né? Obrigada, Fabiane Borges, né? E você, então, que ficou conosco até agora, meu muito obrigado, né? Você que acompanhou essa edição comemorativa do Opencast, um ano de Opencast, direto de Paris, com a nossa correspondente internacional, a doutora Fabiane. Que você tenha aí uma semana muito feliz, cheia de trabalho, cheia de realizações, e nos vemos no próximo Opencast. Até lá, um abraço, tchau.